Candidato Dr. Carlos Vital Correia Lima, presidente do Conselho Federal de Medicina. Senador Paulo Paim, muito bom dia. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa, Dr. Rogério, Dr. Ivanise, nosso amigo Ricardo Paiva, as senhoras e senhores, demais pré-claras autoridades que estejam presentes. Antes de mais, os agradecimentos. Nós estamos realmente muito agradecidos à senadora Ana Amélia e à Vossa Excelência. Vossa Excelência foi bem lembrar, a iniciativa foi dela, ela pediu para mim, inclusive, aqui, se eu poderia abrir esse espaço. Eu digo de pronto, senadora, não só abro como a senhora que vai presidir. Ela ia presidir, só não está presidindo porque teve essa missão do exterior a convite do Executivo. Eu achei importante, porque ela é uma senadora que ela está mais no campo da oposição, mas como era uma missão de integração de senador e senadora da base e da oposição, ela se prontificou aí pelo interesse nacional. Sem dúvida, senador. Eu tive a oportunidade na semana passada de estar com ela aqui no Senado brevemente, também uma das suas gentilezas, sempre postas ao Conselho Federal de Medicina, de ser avisado da ausência por motivos superiores aqui já declinados e plenamente compreensíveis. Então, é realmente um tema que me parece, pressuponho que todos concordem, ser apartidário. É um tema de cidadania. E é exatamente nesse sentido que o Conselho Federal de Medicina entende o seu mistério. Nós temos a convicção de que o ético desempenho da medicina nada mais, nada menos é do que o exercício da cidadania, o pleno exercício de cidadania no mais elevado patamar da consciência, que nos faz transitar de fim para fim e de topo para topo da existência. Nesse sentido, nós desenvolvemos ações sociais, porque somos uma entidade corporativa, mas uma entidade que pertence à sociedade, criada por lei, a 3268 de 1957, com esse objetivo, com essa missão, de zelar pelo ético desempenho da profissão médica, do exercício da medicina no Brasil. Mas somos, então, uma entidade voltada à sociedade. Naturalmente, também por mistério imbuído na lei, a nós imbuído por lei, zelamos pelos direitos dos médicos, mas sempre voltados nas nossas intenções e objetivos, a defendendo os médicos e estarmos defendendo os nossos pacientes, a sociedade brasileira. Então, essas ações sociais vêm porque saúde ela tem inter-relação com diversos aspectos das nossas relações humanas. A saúde é uma boa moradia, uma boa alimentação, acesso a uma boa educação. Saúde é um segmento de trabalho que tem realmente coligações com as bases da vida em sociedade. Nesse sentido, desenvolvemos na ação social do Conselho Federal de Medicina, com o apoio do Dr. Ricardo Paiva, que já desenvolve isso no Conselho Regional de Pernambuco há muito tempo, ações em vários aspectos, portadores de especificidades, escalpelamento de mulheres no norte do país, em síntese, e agora a prostituição infantil, e voltando-se agora de maneira focal a questão das crianças desaparecidas. Os números já foram bem colocados por Vossa Excelência, e há 15 minutos desaparece uma criança no Brasil. Sabemos que esse resgate precisa ser feito nas primeiras 48 horas, porque depois se torna muito mais difícil. Há uma lei 11.259 de 2005 que institui, inclusive, a obrigação dos departamentos de polícias no país de começar de imediato a busca dessa criança após a notificação, após o aviso do desaparecimento. Se isso é feito de forma universal dentro da nação, certamente teríamos melhores resultados. Precisamos cada vez mais fazer com que essa lei seja cumprida, conhecida e cumprida por todas as delegacias de polícia do país. O senador Cristóvão Buarque, como sempre, muito feliz em suas interlocuções, coloca nesse sentido de importância desses aspectos de desaparecimento dentro de um significado polissêmico. Desaparece quem não tem uma vaga na UTI, como disse o senador. Mas desaparece também, sobretudo, quem perde a dignidade. A família que tem um filho, que tem uma criança desaparecida, ela se desestrutura, ela se desmorona. Ela perde, inclusive, a condição de zelo, de preservação da sua própria dignidade. E isso não pode nos fazer perder
a capacidade de nos indignarmos com esse fato, que, apesar das décadas, permanece, de uma certa forma, silente no seio da sociedade. Precisamos conscientizar cada vez mais o cidadão brasileiro, as famílias, dos cuidados necessários, das prevenções importantes a esses aspectos inerentes aos desaparecimentos. É dramático saber, como bem o senhor colocou, senador, de que muitas dessas crianças são objetos de comércio. Comércio para o tráfico de órgãos, inclusive. Comércio para a prostituição, que graça cada vez mais no mundo inteiro. A prostituição infantil é uma chaga que, infelizmente, prospera no mundo como um todo. Nós sabemos que isso atinge qualquer camada social. Não é um problema, não é um conflito ou um sofrimento que fica reservado à população mais carente. Não. Qualquer cidadão brasileiro, qualquer família pode ser vítima de um trauma como esse. De forma que estamos aqui hoje defendendo aqueles que desapareceram de outras famílias. Mas amanhã, queira Deus que não, mas poderemos estar defendendo causa própria. Todos nós temos, então, como brasileiros, que entender a importância dessa luta e desenvolver todos os esforços que sejam possíveis no sentido de controlar e até erradicar esse mal no país. Eu quero finalizar reiterando os agradecimentos e também externando os melhores encômios, os melhores elogios ao Senado quando toma uma iniciativa como essa, de abrir um espaço para o Conselho Federal de Medicina e demais entidades que se dedicam a essa luta, que mostra a sensibilidade dessa casa e o seu engajamento com o exercício de cidadania. Muito obrigado, senador. Muito bem. Esse foi o Dr. Carlos Vital Correia Lima, que falou como presidente do Conselho Federal de Medicina, reafirmando aqui a importância dessa campanha nacional de esclarecimento e, ao mesmo tempo, de fiscalização, punição, e que a gente consiga, como já me disse a senadora de Viajar, que é principalmente a falta de fiscalização, de investigação profunda para combater esse mal. Diretor de Análise e Informação de Pesquisa da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Ministério da Justiça, Dr. Rogério Carneiro. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a todos os participantes aqui da mesa, em nome do senador Paulo Paim. Nós, do Ministério da Justiça, agradecemos o convite de podermos estar aqui discutindo um assunto tão importante. Bom dia a todos e a todas. O Ministério da Justiça tem tratado essa questão sobre desaparecimento de pessoas com várias ações, né? Sobre a questão de criança e adolescente, ela é principalmente pautada pela SDH, né, que foi criada uma base de dados nacional de desaparecidos, de crianças e adolescentes desaparecidos, que foi um projeto em conjunto do Ministério da Justiça e da SDH. E nós também estamos tratando agora a questão do desaparecimento também de adultos, senador, que é um grande problema que a gente tem também, que nós, inclusive, acrescentamos num aplicativo chamado Sinesp Cidadão, que é um aplicativo que qualquer um pode baixar no seu smartphone, tá para todas as plataformas aí, que a gente tem informações sobre veículos furtados e roubados, temos informações sobre mandado de prisão, e acrescentamos também um módulo chamado Desaparecidos, onde a gente coloca a base de dados de desaparecidos adultos, né? Esse sistema foi lançado em agosto. Por enquanto, ainda temos somente 3 estados alimentando essas informações. Hoje tem mais ou menos 4.000 pessoas cadastradas e em menos de 8 meses já foram encontradas quase 200 pessoas através desse aplicativo. Então, a gente quer ampliar isso, né, para que a gente possa colocar mais bases de dados. Diante disso, também do projeto Sinesp, do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, nós estamos padronizando todos os boletins de ocorrência do Brasil. Diante disso que o Dr. Carlos Vital colocou, do registro de ocorrência que deve ser feito o mais rápido possível, para que a gente tenha essas informações compartilhadas entre os entes e entre as polícias o mais rápido também.
Então, estamos padronizando esses boletins de ocorrência para que possamos ter um cadastro padronizado das pessoas, inclusão de fotos, e que isso automaticamente caia na base de dados nacional e que esteja à disposição em qualquer lugar do país. Claro que é uma questão bastante complexa, porque quando a gente trata de um país com dimensões continentais como o nosso, a gente tem várias dificuldades na implantação de uma solução como essa, né? Porque muitos dos casos acontecem em cidades pequenas, com dificuldade de acesso e comunicação, mas mesmo assim o Ministério da Justiça está tratando essa questão, inclusive repassando recursos para os estados adquirirem equipamentos, dando condições de a gente ter um boletim de ocorrência único nacional, onde essa informação, assim que cadastrada, ela já é compartilhada automaticamente. Então, essas ações a gente acredita que vai facilitar muito essa questão da busca imediata, né? Porque muitas vezes, até ontem conversando com algumas pessoas, a gente tem um controle muito maior sobre veículos roubados e furtados do que de pessoas desaparecidas, né? Então, a gente trata melhor essa questão do que a gente trata a questão do ser humano. Então, a ideia nossa é que nós tenhamos essa base de dados o mais confiável e com o maior número de informações possíveis para que a gente possa auxiliar nessa questão da pesquisa. Isso eu acho que vai trazer um grande avanço, porque as próprias polícias têm muita dificuldade em ter essas informações dentro do tempo, né? Nos colocamos aqui à disposição, senador, a todos, para respondermos a qualquer questionamento. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade em nome do Ministério da Justiça. Muito bem, doutor Rogério, que falou para o Ministério da Justiça. Eu lhe confesso que quando me disseram aqui, como já disse, você não ia vir, desculpa a expressão, mas eu fiquei pé da cara. Eu digo, mas o Ministério da Justiça nunca fez isso, porque eu não sou daqueles de comissão que exige um ministro. Porque o ministro é chamado em todo o Brasil, em todas as comissões, mas não mandar um representante. Daí o doutor chegou e disse, estou aqui, hein, pai? Então, meus cumprimentos mais uma vez ao Ministério da Justiça, que vem aqui para debater, apresentar seu ponto de vista e ficar à disposição, inclusive, dos questionamentos, se assim entenderem os convidados e mesmo o plenário. Agora, o doutor Geniberto, da CNBB, acho que não pôde vir. Alguém parece que me avisou aqui que ele está com problema. Doutor Ricardo Albuquerque Paiva, integrante da Comissão de Assuntos Sociais do Conselho Federal de Medicina. Excelentíssimo senador Paulo Paim, a quem eu tive a honra de participar do evento que o senhor, junto com o senador Romário, no dia da criança com Down, e que o senhor ofereceu a relatoria ao senador do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e que o Conselho Federal também tem ações junto com o senador Romário nesse campo, na empregabilidade e na qualificação da pessoa com deficiência. Excelentíssimos senhores membros da mesa. Dizer que ele está fazendo um bom trabalho. Alguns estavam querendo, não, mas volta lá como está. Calma, eu vou ouvir a sociedade e vou dar meu parecer favorável às pessoas com deficiência. Só faço esse registro em homenagem ao Romário, porque ele merece mesmo. Autoridades presentes, senhoras e senhores, jornalistas. Bom, grande satisfação de estar aqui no Senado, nessa comissão específica, e para tratar desse tema, que é um tema... Vou esperar. O que está acontecendo? Como eu tenho que estar em 20 lugares ao mesmo tempo, agora eu tive uma audiência com alguns prefeitos, mas parece que alguns já entenderam, e teve uma que vai vir aqui depois tirar uma foto. Então, no intervalo da sua fala, ela tira uma foto aqui, certo. E nós dividimos assim o nosso trabalho. Então, sobre esse tema específico, essa casa, que é o Parlamento, é a casa do povo. Se a Câmara tem a efervescência e a ação, o Senado tem a reflexão e a ação. E nós ficamos muito felizes quando a senadora Ana Amélia solicitou essa audiência e o senhor, de imediato, concedeu. Esse tema é um tema mundial. A gente sabe que o crime organizado através do mundo ele se divide em 3 grandes eixos. O eixo da venda de armas, geralmente mediada por países, o eixo da droga, do narcotráfico, com o hemisfério norte
utilizando as drogas sintéticas, e o hemisfério sul utilizando outro tipo de droga que já foi abandonado pelo hemisfério norte. E o terceiro é o tráfico de seres humanos. O presidente Carlos Vital, que criou a Comissão de Ação Social. Inicialmente, trabalhamos com o CRAC, fizemos 3 grandes seminários, inclusive com a presença do Ministério da Justiça, e hoje o foco principal é a criança desaparecida. Ele se referia aos 15, a cada 15 minutos desaparecer uma criança. A ONU, ela tem um dado muito maior. O relatório da ONU de 2010 e de 2014, o último relatório, são 25 milhões de crianças no mundo traficadas. 250 mil acumuladas no Brasil. Mas por que acumuladas no Brasil? O que é que faz com que o Brasil acumule crianças? Um conjunto de políticas públicas que precisa ser implementada de forma legal. Ou seja, nós vimos essa casa hoje com uma proposta de política pública, com uma lei com 4 artigos fundamentais que vai ajudar muito dentro daquilo que houve em 2010 também nessa casa, que foi a CPI da criança desaparecida pela deputada Andréa Zito, uma CPI mista, que teve um relatório, que produziu a lei da busca imediata e que produziu outro conjunto de propostas que não foram colocadas em prática. Então, se hoje a gente sabe que quando a ONU fala que o Brasil resgata em torno de 15% das crianças desaparecidas, a gente sabe que o Paraná, através do Sicredi, ele resgata 95% das crianças desaparecidas. O Paraná. Hoje o Paraná dialoga com o Rio Grande do Sul e com Santa Catarina através de suas polícias e implanta aquilo que foi colocado como resultado da CPMI, mas a nível nacional não é colocado isso em prática. O Paraná resgata 95%. 95%. São Paulo... Me permita que eu lhe faça uma parte, eu desconto seu tempo. Eu acho que é destacado isso. Nós, aqui na comissão, fizemos duras críticas ao Estado do Paraná recentemente, naquele fato do incidente ou da grave violência que foi adotada contra os professores. Mas quando há um ato positivo, a gente tem que destacar. Como Vossa Excelência faz nesse momento. Que esse exemplo seja visto como é que é feito no Paraná e a gente seja referência até para outros Paraná, estados. Aqui, como foi dito no início, aqui não é uma questão desse ou daquele partido. É nós resgatar nossas crianças e adolescentes. Nós também, no Conselho Federal, não temos partido. Por isso foi bom. Nosso partido é o Partido da Cidadania. E o Paraná, que nós fomos conhecer esse trabalho, porque como é que ele resgatava 95%, estivemos 2 vezes lá, eles criaram uma secretaria de inteligência chamada Sicredi. Essa secretaria não tem placa de secretaria, e quando existe um único desaparecimento, sai a equipe e pratica aquilo que, em última instância, se quer. Seja acionada a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, seja acionado demais instâncias, e o ano passado, de 354 desaparecidos, eles acharam 353. Em São Paulo, que acha apenas 45% dos casos, a instituição Mães da Sé, sem a ajuda de ninguém, acha 50% dos casos que chegam. Então, é possível o Brasil avançar. Então, eu dizia que dessas 25 milhões traficadas, para a ONU, 46% vão trabalhar em alguma forma de trabalho escravo, mas os outros 45% vão ser vítimas de exploração sexual. É um trabalho de prostituição. E isso é o relatório da ONU, não é o Conselho Federal de Medicina que está falando. É o relatório da ONU. Ora, se nos Estados Unidos, se na Europa existe esse índice de 95%, se no Brasil nós conseguimos, em alguns estados, ter um índice alto, nós podemos perseguir a meta de que é possível resgatar crianças, sim.
Agora, nós não podemos ter algumas situações que temos, e aí eu digo francamente ao senhor, senador, não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. Não é esse governo, foi o anterior, e se não for assumido como uma questão de Estado, serão os próximos governos. Quando uma coisa é questão de Estado, tem que ser resolvido de forma permanente com um projeto diretor, até porque nós não temos a ilusão de que nós vamos extinguir o crime de desaparecimento de crianças, mas nós podemos reduzir, numa política de redução de danos, coibir, e não importa que sejam 25 milhões, se forem 2.500, temos que fazer também. É uma meta que temos que fazer. Enquanto tiver uma criança desaparecida, nós temos que estar lutando atrás. E temos que acabar e colocar no imaginário da população, conscientizar, meu filho não é só meu filho, seu filho é meu filho também, porque ele é indefeso. Se você não está presente e ele está sozinho, eu passo a ser o pai dessa criança, eu vou procurar autoridade competente. Queria saudar a presença do Ministério da Justiça, que a gente precisa realmente de alguns itens que são extremamente necessários. Então, nós trazemos, para não ser extenso, nós trazemos uma proposta. Eu tenho certeza absoluta que nós não vamos sair dessa casa sem o apoio do Senado por um projeto de lei que possa implantar uma política pública permanente. São 4 artigos simples, nós não temos o saber político de técnica legislativa, mas nós temos a ideia. Isso a casa faz com maior tranquilidade. Depois eu vou dar, inclusive, a sugestão depois que Vossa Excelência lê o projeto. O primeiro é na linha de que todos os boletins de ocorrência em todos os municípios brasileiros sejam de notificação compulsória ao site do Ministério da Justiça. Isso como, até por um WhatsApp, um comissário pode pegar o boletim, fotografar, pegar o retrato da criança, fotografar e mandar para o site do Ministério da Justiça, para que nosso banco unificado de dados, ele seja possível de ser colocado num banco internacional. A Polícia Federal nos diz o seguinte: como é que eu vou procurar alguém que não tem nome, não tem registro de identidade, e eu vou acionar como? Eu preciso de um registro de identidade e preciso de um nome. Isso a Polícia Federal nos declarou. Então, o primeiro é esse, é que o nosso site, desaparecido.org.br, ele precisa ser popularizado, que ainda não é. E o telefone que serve para acessar é o mesmo para abuso sexual e ele vive congestionado, é o 100. Quando a gente liga 100, 40 minutos. Então, tem que ter um específico para a criança desaparecida. Mas isso, nesse artigo da lei, seria simplesmente notificação compulsória ao Ministério da Justiça por meio eletrônico ao site desaparecidos.org.br, junto com a foto desaparecido. O segundo que o Ministério da Justiça manterá atualizado diariamente esse site e divulgará a campanha permanente de prevenção a desaparecimento de crianças. O senhor sabe que o site do Ministério da Justiça não tem 500 crianças registradas. Nós temos 250 mil crianças acumuladas. Nós temos, por ano, 50 mil desaparecimentos. Metade disso oficialmente em São Paulo, a outra metade no resto do país. E nós não temos 50 mil fotos de crianças, porque o site não é atualizado. Então, o segundo artigo e quando um site não é atualizado, é falta de recursos humanos para atualizar. Então, o Ministério da Justiça manterá atualizado diariamente o site desaparecidos.org.br e divulgará a campanha permanente. O terceiro, todo recém-nascido terá seu registro de identidade expedido na maternidade ou postos de vacinação. E a numeração dessas carteiras de identidade tem que ser nacional. Eu posso fazer um registro do meu neto em Brasília, posso fazer em São Paulo e posso fazer no Paraná. Ele vai ter 3 carteiras de identidade. Se utilizar o sistema alfanumérico, como existe para carro, eu posso ter 1161012, que é a minha RG,
PE, ou seja, de Pernambuco. E pode existir um 116112 DF. Não é complicado fazer isso, mas é preciso, primeiro, criar a cultura por lei, por isso que eu digo a importância dessa comissão e a importância dessa política pública. Nosso pleito é esse, é uma lei com 4 artigos. E eu passo ao senhor. Muito bem. Muito bem, doutor Ricardo Albuquerque Paiva, integrante da Comissão Social do Conselho Federal de Medicina. Doutor Ricardo, encaminhamento que eu disse que faria, e já adianta a Vossa Excelência, quando chega um bom projeto, e esse é um bom projeto, a tendência do parlamentar, porque é da vida política, ele se apropria do projeto e entra com a proposta. Não é que ele esteja errado, alguém tem que fazer isso. Eu, quando apresentei o Estatuto do Idoso, eu recebi um rabisco do senhor do Rio de Janeiro, só mandei para um monte de parlamentares, fazem 20 anos atrás. Eu queria ver se o senhor não quer apresentar para mim. Eu digo, você não tem uma entidade? Dizer, não, eu queria que o senhor apresentasse. Tá bom, daí eu apresento. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar para a técnica legislativa, eles vão elaborar o projeto, vão remeter para os senhores que estão aqui na mesa, para que quem queira contribuir para ajustar o projeto, e daí os senhores, como entidade civil da sociedade, vão entrar com o projeto aqui na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, porque aqui é Comissão de Direitos e Cidadania e Legislação Participativa. Consequentemente, qualquer entidade de caráter nacional pode apresentar o projeto. Vocês vão receber o projeto pronto, aí vocês só fazem a justificativa. Esse projeto, considerando isso, aquilo, pedimos aprovação e embaixo bota o nome das entidades. Entra o projeto aqui, nós indicamos um relator, o projeto passa a ser um projeto não do Paim, ou da Ana Amélia, ou do Joãozinho, ou do Paulinho. Passa a ser um projeto da Comissão de Direitos Humanos do Senado, apresentado pelas entidades abaixo relacionadas. Queria agradecer ao senhor por essa atitude. Não sei se está ligado. Já está. Que não está dando. Agora está. Queria agradecer ao senhor por essa atitude. Queria dizer que, em nome da CNBB, da Federação das Convenções Batistas, do CICRID, do Mães da Sé, dos Conselhos Regionais de Medicina, do Conselho Federal de Medicina, nosso presidente que criou a comissão, de inúmeros, o MUD, Movimento Humanos Direitos, que a Camila não pôde vir porque está gravando. Não pôde vir, mas justificou. Enfim, em nome da Rede Marista, nós estamos gratos ao senhor e pedimos para o senhor apadrinhar esse projeto. Eu diria que todos os membros da Comissão de Direitos Humanos e a própria senadora que provocou essa reunião já são parceiros nesse encaminhamento, que será assinado pela sociedade civil e via a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, receberá a contribuição, nós indicamos um relator da comissão e o projeto passa a tramitar. Muito obrigado. Ok? Passamos